pastor Cris estivesse aqui no estúdio, aqui, orasse por nós, ia fazer uma diferença. Ia fazer uma diferença, sim. Ele estando debaixo da unção tangível e transmitindo para nós íamos sair carregado com essa unção, sim. E aí a gente ia poder manter essa unção na nossa vida com as práticas espirituais. Porque não adianta você receber uma unção, seja de quem for, e nunca mais você tiver uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de consagração, o que vai acontecer? Você não vai operar na unção automaticamente. Pastor, nesses 20 anos de ministério, não é isso? Foi quanto tempo que você sentiu a unção tangível? Em 2005 eu senti a unção tangível. 2005, 2015, 20 anos. 20 anos. 20 anos. Sim. Você sente a mudança quando ela aumenta, quando ela muda? Eu sinto ela aumentar, sinto. Você sente que... Quanto mais tempo eu passo me consagrando, pastor. Mas o que você percebe quando ela mudou? Parece que está manifestando mais forte na pregação, na toda oração. Aquela sensação aumenta. O formigamento aumenta, sabe? Toda essa sensação aumenta. Você sente que ela está mais forte por isso. Porque aumenta a sensação. Por exemplo, eu estou numa sensação agora, porém eu sei que essa sensação que eu estou aqui é pouquinha. E que essa sensação eu já tive, assim, eu não sei mensurar, mas já tive com essa sensação muito mais forte, muito mais evidente, entendeu? Como se fosse mais palpável, mais tangível. Então eu sei que eu estou sentindo a unção aqui, a unção tangível, mas também sei que essa unção aqui, ela pode ficar muito mais forte. Sim. E, pastor, eu tenho um pastor conhecido, né, amigo, né? Eu não sei se ele se renovou, como é que foi, mas só que ele está com a igreja, ele está com uma fome, está buscando, está aprendendo com outros homens de Deus no YouTube, com pastores, mas a igreja dele não está na mesma busca. E eu até falei, você está com um problema aí, porque vamos dizer, a igreja dele não tem a mesma fome, não está com o mesmo desejo da unção, ele está com esse desejo, está empolgado, mas a igreja dele não está. Então, falando para esses pastores, os que estão um caso dos que querem mais a unção, mas a igreja está meio fria. E também dos pastores que estão frios, qual conselho você daria? Vamos começar com esses pastores que eles são afogueados, que é o que você está dizendo, e a igreja não é. Pastor, a igreja é sempre a cara do pastor. Tem alguma coisa errada no meio do caminho aí. A igreja tem o jeito do pastor, a igreja tem a cara do pastor, a igreja se parece com o pastor. A minha igreja é afogueada, a minha igreja ela é como eu sou, entendeu? Elas têm desejo pelo sobrenatural, elas têm desejo pelas manifestações. Quando eu anuncio esses tipos de culto, igual eu vou ter no mês de junho, vai ser culto sobre avivamento, glória de Deus, manifestações do Espírito, unção. Então, em junho vai ser esse tipo de assunto. A igreja já fica afogueada quando eu começo a falar. Entendeu? Então, assim, a igreja é a cara do pastor. Tem alguma coisa no meio do caminho. Ou o pastor não está entrando mesmo, ou ele não está ensinando. Então, ele tem que focar, ele tem que viver a vida consagrada e falar disso no púlpito. Ele tem que pregar sobre isso, ele tem que ensinar sobre isso, ele tem que inspirar as pessoas sobre isso. Então, tem alguma coisa errada que está acontecendo nessas coisas que eu estou falando. Ou ele não está falando, ensinando, ou ele não está fazendo realmente. Porque ter o desejo de ter uma igreja assim não significa que você é assim. Entendeu? Eu queria ter uma igreja afogueada, mas precisa ver se eu sou afogueado. Pastor, eu pastoreio desde dezembro de 2011, com o mesmo fogo, com a mesma paixão. Quer dizer, com a mesma não, aumentou. Através dos anos só aumentou. Eu estou com mais fome hoje do que eu estava em 2011. Eu estou com mais desejo pelo sobrenatural do que eu estava em 2011. Então, eu acabo colocando fogo nas pessoas. Agora, obviamente, não é 100% da minha igreja que é afogueada. Entendeu? Por quê? Porque tem pessoas que estão lá, mas só estão. Tem pessoas que estão lá, mas não ouvem o pastor. Não ouvem as pregações. Tem pessoas que participam dos departamentos, mas só querem trabalhar na igreja. Elas não querem realmente tomar tempo, e eu tenho pregado e falado sobre isso nos últimos dias, que não adianta elas estarem comigo já faz 5 anos, não cresceram porque não me ouviram. Entende? Não está ouvindo as pregações. Eu tenho insistido com eles. Então, a gente tenta o nosso máximo. Agora, é óbvio que a maioria da nossa igreja é a nossa cara. Elas vão ficar parecidas com a gente, elas vão querer o que a gente quer. É óbvio que a maioria vai ser assim. Eu não admitiria pastorear uma igreja que não fosse parecida comigo. Entendeu? Agora, não é culpa deles não, pastor. Não é culpa deles.
tá bom? Não é culpa das ovelhas. Das ovelhas. O pastor que não, ou não está fazendo, ou não está se ensinando, né? Uhum. Ensinando. E o pastor que está meio desanimado, não está buscando, não está orando, não está mais com sede de unção, talvez até já teve no início do ministério, mas estão ali alguns apagados. Qual seria o conselho para esses É pastores? necessário ter perseverança para depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, o que significa isso? Por que eu estou citando esse versículo? Porque se você está aprendendo essas coisas, ó, tanto no canal e no ministério do pastor Ariston Júnior, quanto no meu, Edson Conceição, você vai ouvir coisas de vida no espírito, que é oração em línguas, adoração pessoal, jejum, confissão da palavra, meditação na palavra. Você sempre vai ouvir a gente falando sobre essas coisas. Se você tomar tempo para nos ouvir e praticar o que nós estamos falando, por exemplo, se você praticar a oração em línguas, porque eu sei, pastor, eu também te acompanho há muito tempo, muitos anos, e eu sei que o seu assunto principal e carro-chefe também é a oração em línguas. Eu já sei disso antes de te conhecer pessoalmente, porque eu já te via nas redes sociais. Eu já ouvia você antes. Então eu já sei que também você também é o cara da oração em línguas, assim como eu sou. E por isso que os nossos caminhos se cruzaram quando você entrou em contato comigo. Então, se você precisa de ânimo, vai ouvir as mensagens. Essas mensagens vai colocar fogo em você. E aí você tem que praticar. Não adianta ouvir e falar, ah, legal, tô até afogueado porque eu ouvi. Vai passar o fogo. Agora, para manter o fogo, tem que fazer o que está sendo falado, tem que fazer o que está sendo ensinado. Então tem que orar em línguas, tem que se consagrar, tem que jejuar. O fogo vai voltar, pastor. O ânimo vai voltar, a inspiração vai voltar, a alegria e o prazer de estar no ministério vai voltar. É verdade. Então volte aí, meu filho. Volte, 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 volte. Eu fui até convidado para participar do Crente Podcast, vai ainda pro ar o programa, mais ou menos ele grava lá e um mês depois lança. E aí, o foco do Crente Podcast é testemunho. Mas eu falei para ela, eu posso testemunhar isso que Deus fez na minha vida, mas eu pensei, mas eu tenho que falar sobre a oração em línguas. Sim. Eu falei, eu vou falar meu testemunho e depois falei para ele, eu preciso falar da oração em línguas. E realmente falei meu testemunho, que Deus me libertou e tudo aquilo que Deus fez. E depois falamos, vamos entrar na oração em línguas. Eu tinha que falar. Aonde eu for, eu tenho que entrar nesse assunto porque é uma chave poderosa. Pastor, você também falou de uma chave poderosa aí do jejum, mas há uma... pessoal, muito nas igrejas, não sei como é na igreja Verbo da Vida que o pastor pastoreia, mas fala assim, tô jejuando o WhatsApp, tô jejuando o Facebook, tô jejuando as redes sociais, tô fazendo esse jejum. Que você diz que o jejum ajuda muito na unção. Mas como é esse jejum que o pastor fala? Você acha que jejuar o WhatsApp, Facebook vai ajudar? Explica e ensina como é esse jejum. Que legal, que legal. Ó, jejuar, em primeiro lugar, significa se abster de alimento, né? Então, eu tô jejuando de Facebook, de Instagram, mas jejuar significa se abster de alimentos. Então, se você está jejuando de Instagram somente, de Facebook, de WhatsApp, ou seja, do que for, você não está cumprindo o que deve ser cumprido no sentido do jejum. Agora, se você está jejuando de algum alimento, né, de algum ou de todos os alimentos, e também inclui na sua consagração redes sociais, tirar essas coisas, então muito bom, parabéns para você, porque é importante mesmo, porque o jejum espiritual, né, que não é somente o jejum natural ou regime, jejum espiritual tem que envolver uma consagração, uma separação, tem que envolver a palavra de Deus, tem que envolver a oração, tá? Tem que envolver essas coisas. Então, não dá para jejuar somente de redes sociais e não dá para jejuar sem colocar a oração e o estudo da palavra, a leitura da palavra, ouvir pregações. Não dá, pastor. Então, o jejum é isso. É você se abster de alimento, de algum alimento, né? E aí, o que pode envolver a sua consagração, que é a separação, é você também tirar as redes sociais, tirar algumas coisas nesse sentido. Aí vai ser muito válido. E quando você faz isso, você está se separando. E a Bíblia diz, em Mateus 6, que há recompensa para quem jejuar.
Entendeu? A Bíblia já enfatizou, deixou claro que há recompensa, que Deus vai recompensar quem jejuar. Então não importa. Se você vai fazer jejum espiritual, Deus vai. Você já começa com recompensa. Entendeu? E cedo ou tarde essa recompensa vai chegar na sua vida e é bom que você saiba que Deus nunca atrasa o pagamento. Se ele disse, ele vai cumprir. Então quem jejua vai receber recompensa. Glória a Deus. Pastor, a Igreja Verbo da Vida, que eu acho que faz parte do Verbo da Vida, tem a editora Rema Publicações, né? Rema Brasil Publicações. Rema Brasil Publicações. Qual um livro da editora Rema que ajuda a pessoa a crescer na unção, de acordo com o tema? Todos os livros é fantástico, mas de acordo com o tema que nós estamos falando da unção, qual livro que você falou, esse livro aqui vai ajudar a pessoa a crescer na unção? São tantos, mas eu vou falar de um livro da Nancy Dufresne, que escreve Nancy Dufresne, né? Se escreve Nancy Dufresne, que é sobre oração. E aí ela vai falar ali sobre oração em línguas bastante nesse livro. Então eu quero recomendar para você o livro da Nancy Dufresne, né? Sobre oração. É extraordinário. Ela tem no Brasil, na editora Rema Brasil Publicações, 3 livros dela. Um sobre ser guiado pelo Espírito Santo e outro sobre uma mente moderada e equilibrada. E nós temos esse sobre oração também, né? Não li ainda. É bom. Extraordinários. Vale a pena, viu? Adquirir esses livros aí, tá bom? Só você pôr aí editora Rema, editora Rema Brasil Publicações. Rema Brasil Publicações, lá no Google você vai achar, tem vários livros fantásticos. Um que eu sempre indico também nas lives que eu faço sobre oração em língua, do Kenneth Hagin, Línguas depois do Pentecostes. Depois do Pentecostes, também da Rema Brasil Publicações. Olha, deixa eu te falar uma coisa, tem o Verbo Shop Pirituba no Instagram também. Tem o Verbo Shop, né? Que é do Verbo da Vida, e como eu sou pastor de uma das igrejas do Verbo da Vida, eu também tenho uma livraria dentro da minha igreja, né? Então você pode procurar no Instagram Verbo Shop Pirituba, que é da minha igreja, e você pode entrar em contato com a moça lá, Ana Paula, ela vai... você vai pedir para ela os livros da Rema Brasil Publicações, pede indicações, ela tem uma gama de livros lá que pode indicar para você. Todo o Brasil entrega? Entrega, ela vai entregar. Ó, que bem só. Então aproveita aí os livros que desperta a fé, ativa a fé. Pastor, essa unção, quando manifesta na igreja, o que mais acontece? Vamos dizer, há uma unção poderosa que manifesta ali, a unção coletiva ali junto com a igreja. Acontece mais cura física, mais libertação, mais salvação? Ou não tem? É algo... É interessante, né, que a Bíblia fala sobre dons de curar, né? Dons de curar. Então, pessoas têm... como acontece com os médicos, que eles são especialistas em cada área da cura ou da medicina, né? Acontece no campo espiritual, que Deus unge pessoas, né, que têm facilidades com certas curas. Né? Então tem pessoas que é ungidas mais com esse tipo de doenças, outros com aquele outro tipo, e Deus divide, ele separa no corpo de Cristo, né? Eu tenho tido curas em vários sentidos, mas eu me lembro que hérnia de disco, pastor, é batata. Vem para eu orar, a pessoa sai ali curada, né? Eu já tive muitas curas de hérnia de disco, assim, tipo... Eu já tive várias curas diferentes também. Mas eu me lembro que pessoas já vieram chorando para mim com dor, com hérnia de disco, e eu orei e a pessoa foi instantaneamente curada. Então é interessante isso, como Deus opera, né? E ele fragmenta esses dons na vida das pessoas, né? Tem um pastor amigo meu que ele é usado em várias curas, mas cura de surdez 100%. Surdez. Surdez 100% acontece a cura. Ele é usado em outras curas, mas surdez, se mandar lá, tem certeza que 100% vai ter. Que legal. Que vai ter ser curado por Deus. Você preparou algum material aí falando sobre unção? Não, eu vim assim, só livre mesmo. Até pensei que a gente ia conversar sobre oração em línguas. Nós estávamos pensando, vamos falar sobre oração em línguas, mas já tem 2 sobre oração em línguas. E aí tá ficando bom, tá? Esse aqui tá bom, viu? Tá bom. A gente falar sobre isso. Uma pergunta que eu faço às vezes para alguns convidados tem muitas profecias, você até falou agora há pouco de um avivamento que vai ter, não sei se você falou no geral, mas
tem muitas profecias de americanos, de brasileiros, de pastores de todas as épocas, que fala que o avivamento, o último avivamento vai ser o Brasil. Vai Sim. ter um grande avivamento no Brasil. O que você pensa sobre isso? Esse avivamento realmente vai acontecer no Brasil? Se está perto, se está longe? Sim, então vamos falar disso daí e fazer uma comparação. Por exemplo, no avivamento de cura nos Estados Unidos, que durou de 1947 até 1958, né? Especialmente nos Estados Unidos foi onde operou mais esse avivamento. Tiveram os ministros da cura que operaram fortemente. Mas pela história eu sei que nem todo mundo ficou ali operando em cura, como aqueles grandes evangelistas e ministros ali operaram, né? Então nem todo mundo operou. Só que alguns que estavam mergulhados nisso, eles entraram de cabeça e o dom, ou os dons, a unção operou de maneira muito forte. O que eu penso que vai acontecer nos nossos dias é que aquelas pessoas que realmente estiverem se consagrando, buscando a Deus, né, se entregando, elas vão participar mais ativamente do avivamento do que qualquer outra pessoa. A menos que as outras que estavam, sabe, à deriva aí, soltos, não fazendo nada e ainda criticando a gente, dizendo que não precisa nada disso, que não é desse jeito, né? A menos que elas também entrem nisso, elas vão ficar olhando, pastor. Elas podem Então não experimentar. vai acontecer em todas as igrejas. Não, não vai acontecer em todas as igrejas. Pode ser que não, tá? Vamos dizer assim. Pode ser que não vai acontecer em todas as igrejas, né? E pode ser que nem todo mundo vai participar ativamente, né? Claro que nós temos a misericórdia de Deus que pode operar, né? Mas eu acredito que existe um caminho, pastor, para entrar nessas coisas, nesse mover. Sim, sim. Pastor Wellington, se quiser um pouquinho fazer um favor, água ali. Ó, eu quero falar para você, meu irmão, que isso aqui está sendo um ensino tremendo, uma chave poderosa de unção. Então, se preparem que Deus, na oração aqui, eu creio que Deus vai usar o pastor Edson Conceição. Tem testemunho de cura, tem testemunho de pessoas sendo libertas também, até sendo renovada, batizada com o Espírito Santo, lá no seu. Obrigado, Wellington. Lá no seu, eu não lembro se foi o primeiro ou foi no número 27, pessoas falando, ó, foi recebi o batismo com o Espírito Santo. Teve? Teve. Agora eu não lembro se foi o primeiro ou foi o número Ou foi no 27. Mas teve pessoas. Então, creio que isso vai ser liberado para a sua vida em nome de E Jesus. o que eu acredito, pastor, e eu já estive pregando, eu fui uma vez só para Portugal, mas eu preguei lá em 3 cidades e umas 5 igrejas, eu acho. E eu me lembro de membros da minha igreja me contar que assistindo o vídeo que eu estava pregando em Portugal, porque tem um vídeo no meu canal, estava recebendo a unção. Também já ouvi, agora recentemente eu preguei em Assis, e estava uma unção muito forte, né, lá, e tinha alguém assistindo que era lá de Londrina, essa pessoa recebeu a unção em casa. Eu tô dando esses exemplos, mas eu já ouvi várias vezes que pessoas assistindo receberam a unção e curas também, tá? Curas e unção já receberam de casa enquanto assistiam. Então, o que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, pastor, pessoas podem ser curadas assistindo a gente, na hora da oração, elas receberam a cura. E hoje ainda, pessoas podem ser tocadas com a unção tangível, que é a mesma unção que eu estou sentindo, de casa, quando a gente orar, a unção se manifestar lá. Então, assim, vai se manifestar com todo mundo? Não. Mas se você se conectar a isso que eu estou dizendo, acreditar no que eu estou dizendo, e estiver pronto para receber, a unção vai tocar você aí. Pode ser que já esteja tocando agora. Pode ser que a unção já esteja tocando você agora. E o pastor falou isso, é isso que eu estava até pensando de fazer, falar para o pastor, né? Pedir para o pastor. Eu estava pensando de falar 2 orações. Uma por cura, que eu sei que Deus está usando o pastor na cura aí de uma forma tremenda. E aí depois outra para unção, né? Para as pessoas que querem receber a unção. O pastor quer fazer essa oração de cura agora e depois da unção, nós ora no finalzinho. E é interessante, eu vou destacar isso aqui, a gente está fazendo um podcast gravado aqui, né? E para você ver como a unção ainda fica quando as palavras são liberadas, né? Quando as pessoas assistir esse vídeo, porque tem pessoas que vão assistir assim que você colocar no ar, tem pessoas que vão assistir depois, né? Também. Então, a unção continua nesse vídeo. A unção vai continuar nessas palavras, nesse vídeo aqui, e vai continuar tocando. Quem for assistir, não importa se vai ser o ano que vem, se vai ser esse ano, a unção
tá forte aqui e ela vai operar e vai se manifestar para quem crê e quiser receber. Então nós vamos orar primeiro por cura. Cura. Por Aí cura. no final... Então tá bom, não importa qual seja a doença e a enfermidade. Se você puder, coloque a sua mão sobre o local da enfermidade aí, da doença, da dor, tá bom? Dores vão sair instantaneamente, Amém. tá? E aí depois eu quero que as pessoas escrevam, testemunhem, né? Abaixo aí nesse vídeo, para que nós possamos saber, né? Quem foi tocado. Mas eu vou orar agora para que você possa ser tocado pelo poder de Deus e ser curado. Em nome de Jesus eu oro agora, para que cura se manifestem, se estabeleça. Eu oro agora que o poder de Deus toque essas pessoas que estão ouvindo. E eu digo e falo com a enfermidade ou as enfermidades, doenças e dores, e falo com os espíritos malignos, soltem a vida dessas pessoas agora que estão ligadas comigo aí, recebendo essa oração. Sejam livres agora, cada uma dessas pessoas doentes, porque eu estou ordenando a espíritos de enfermidades que batam em retirada, que soltem a vida das pessoas, deixem elas livres agora, em nome de Jesus. Eu libero o poder de cura, o poder de Deus, a unção que despedaça o jugo, quebrando toda a corrente, toda a cadeia, toda a dor saindo, toda a enfermidade saindo, todo o mal saindo, seja psicológico, seja físico, qualquer tipo de doença. Eu amaldiçoo o câncer, eu amaldiçoo essas enfermidades, eu ordeno que essas pessoas sejam curadas, sejam tocadas pelo poder de Deus. É uma ordem não no meu nome, mas é no nome poderoso de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja curada agora. Receba a sua cura aí. O poder de Deus está te tocando. O poder de Deus está tocando o seu corpo. O poder de Deus está tocando o local da enfermidade. O poder de Deus está tocando o seu psicológico, o seu emocional, o seu cérebro, a sua cabeça. Em nome de Jesus Cristo, seja curada desse problema no seu útero agora. Em nome de Jesus. Seja curada agora, em nome de Jesus. Essa dor no ombro saindo agora, em nome de Jesus Cristo. O poder de Deus está tocando esse joelho seu, em nome de Jesus. O rótulo do joelho saiu do lugar, é uma ordem que volte ao normal, seja desinflamado, em nome de Jesus. Esse tornozelo agora seja tocado pelo poder de Deus. O poder de Deus está tocando essa pessoa. Há um caroço no lado esquerdo da sua cabeça que está saindo agora em nome de Jesus. O poder de Deus está tocando essa pessoa agora. Ei, essas dores nas costas, eu ordeno, jugo, seja destruído, despedaçado, deixando essa pessoa curada desses problemas. Em nome de Jesus. Hérnia de disco. É uma ordem. Cesse as suas manobras e saia do corpo dessa pessoa, dessas pessoas agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dores na lombar. Em nome de Jesus. Seja livre de dores na lombar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Você que foi abençoado aí, escreve aí no comentário, ó, fui curado disso. A dor sumiu. Escreve aí o que aconteceu, que eu creio que pessoas foram tocadas aí, em nome de Jesus. Hoje mesmo recebi um comentário, alguém assistindo um vídeo, acho que quase um ano atrás, e falou, eu fui curado hoje. Eita glória. Fui curado hoje assistindo o vídeo, ele colocou até a data de um vídeo quase um ano atrás.